na costa escocesa, isolado sobre um recife traiçoeiro que mal era visível nas noites mais escuras, o farol de Bell Rock se erguia como um sentinela solitário contra as águas implacáveis do Mar do Norte. Diziam que o farol, construído no século XIX, tinha testemunhado inúmeros naufrágios e tragédias, mas poucos falavam sobre as estranhas luzes que, ocasionalmente, eram vistas nas noites mais silenciosas, dançando no céu como estrelas cadentes que paravam no ar. Era uma noite de outono, e Angus McAllister, o faroleiro, estava de plantão. Solitário por natureza, ele gostava do trabalho. O farol, além de lhe garantir sustento, lhe oferecia uma paz que as cidades e vilas ao redor nunca puderam proporcionar. O vento uivava lá fora, batendo nas janelas da pequena cabana anexa ao farol. Angus, sentado em sua cadeira de couro desgastada, lia um livro antigo sobre mitos marítimos, quando algo chamou sua atenção através da janela. Uma luz, inicialmente distante, mas muito intensa, vinha da direção do mar. Ele se levantou, franzindo o senho, acreditando que talvez fosse um barco em apuros. Pegou seu casaco grosso e saiu apressadamente para verificar a situação. Porém, quanto mais ele se aproximava do topo do farol, mais a luz parecia estranha. Não era a luz tremeluzente de um farol, nem os faróis de um navio. Era algo diferente, pulsante, como se estivesse vivo. Quando chegou ao topo, sentiu o ar pesado e eletrificado ao seu redor. Ele olhou para o céu e lá estava, um enorme disco metálico pairando acima do farol, envolto por um brilho azul acinzentado que parecia distorcer o ar à sua volta. O coração de Angus acelerou e ele sentiu uma pressão estranha no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para fora de seus pulmões. Sem aviso, um raio de luz desceu da nave, atingindo-o diretamente. Angus tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele foi erguido no ar, como se a gravidade ao seu redor não existisse mais. Suas mãos tentaram agarrar o corrimão do farol, mas os dedos apenas roçaram o metal frio antes de serem completamente puxados para cima. Seu corpo inteiro foi envolvido pela luz, e então tudo se apagou. Quando Angus abriu os olhos, ele estava deitado em uma sala fria e estéril, com paredes metálicas que brilhavam fracamente. O ar cheirava a ozônio e o som de máquinas ecoava ao longe. Ele tentou se mover, mas estava paralisado, como se algo o prendesse a uma mesa invisível. Seus olhos se moveram nervosamente, tentando entender onde estava. De repente, figuras começaram a aparecer ao seu redor. Altas, esguias, com olhos enormes e negros, sem pálpebras. Suas peles eram acinzentadas, quase translúcidas. Eles não falavam, mas Angus podia sentir suas mentes invadindo a sua, como se estivessem vasculhando seus pensamentos mais profundos, seus medos mais sombrios. Uma dor aguda atravessou seu crânio, como se algo estivesse sendo arrancado de sua mente. O tempo parecia não existir ali. Não havia dias ou noites, apenas aquela sala fria e as figuras observando-o. Angus tentou lutar, tentou gritar, mas tudo o que conseguiu foi um vazio desesperador. Ele não sabia quanto tempo havia passado até que, sem explicação, foi devolvido ao farol. A noite continuava como se nada tivesse acontecido, mas Angus havia mudado. Seu corpo estava marcado por estranhas cicatrizes, linhas finas e perfeitas que atravessavam seu peito e suas costas. E sua mente nunca mais foi a mesma. Ele agora ouvia sussurros, vozes estranhas que lhe falavam em uma língua que ele não entendia, mas que, de alguma forma, parecia familiar. As luzes no céu nunca mais voltaram, mas o farol de Bell Rock, desde então, tornou-se um lugar ainda mais misterioso e isolado. Angus continuou em seu posto, mas os habitantes das vilas próximas começaram a notar sua mudança. O outrora reservado faroleiro tornara-se um homem recluso, com olhares vazios e sorrisos que pareciam forçados. Quando ocasionalmente descia à cidade para buscar suprimentos, ele murmurava palavras estranhas, às vezes respondendo a perguntas que ninguém havia feito. Com o passar do tempo, histórias sobre o farol se tornaram lendas locais. Alguns diziam que Angus havia enlouquecido, outros acreditavam que ele havia sido tocado por algo além da compreensão humana. Mas aqueles que se aventuravam a se aproximar do farol, em noites particularmente silenciosas,
juravam que podiam ouvir um estranho zumbido no ar, quase imperceptível, vindo de cima, como se algo invisível ainda estivesse observando. Angus, por sua vez, mantinha-se fiel ao farol. Ele subia ao topo todas as noites, acendia a luz e observava o mar. Porém agora, quando olhava para o horizonte, seus olhos não buscavam mais apenas barcos ou tempestades. Ele parecia esperar por algo. Talvez pelas luzes, talvez pelas figuras, ou talvez por respostas que nunca chegariam. Mas para Angus, a verdade era clara. Ele havia sido marcado, escolhido por forças além da compreensão humana. A rotina no farol continuou, mas Angus já não era o mesmo. Cada noite parecia uma vigília solitária, marcada pelo medo silencioso do que poderia retornar. Ele subia ao topo como sempre fizera, mas agora seus olhos não buscavam apenas os perigos do mar. Ele vasculhava os céus, esperando pelas luzes que haviam mudado sua vida para sempre. As vozes em sua mente se tornaram companheiras constantes. Elas falavam em um tom baixo, por vezes quase inaudível, mas sempre presentes, murmurando coisas que ele não compreendia. No entanto, havia algo familiar na cadência das palavras, algo que, por mais estranho que fosse, parecia parte dele agora. Angus não sabia o que as criaturas queriam ou por que haviam escolhido a ele, mas estava claro que a conexão ainda permanecia. As noites tornaram-se longas e intermináveis, e o farol, que antes lhe oferecia refúgio, agora parecia uma prisão. Ele sentia que as luzes voltariam. Sabia disso de alguma forma inexplicável, e quando acontecesse, ele não teria como fugir. As cicatrizes em seu corpo, embora invisíveis sob suas roupas, latejavam levemente, um lembrete constante do que havia ocorrido naquela noite. Certa noite, enquanto observava o horizonte, algo brilhou de leve no céu distante. Angus apertou os olhos, seus lábios formaram um sorriso amargo. Ele sabia que seu tempo de espera estava acabando. O farol girava sua luz sobre o mar, incansável, mas os olhos de Angus estavam fixos no céu, aguardando o retorno do desconhecido. Obrigado a quem ficou até aqui. Deixe seu like e inscreva-se no canal. E até o próximo Mistério Entre Mundos.